Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós estamos fazendo um Fernando Responde gravado. Por motivo de trabalho, eu preciso viajar nessa quinta-feira, na realidade precisamos, Evelyn e eu, né, a trabalho. Então, nós gravamos esse Fernando Responde antecipadamente para não faltar com o nosso compromisso de estar aqui quinta-feira às 12 horas falando de marcenaria com vocês. Quem tiver perguntas, por gentileza, deixe-as aí, tá, nos comentários, porque aí elas chegam a mim e eu consigo responder. Antes de entrar no assunto deste vídeo, a gente recebe muita pergunta sobre a comunidade, sobre o nosso curso, então a gente sempre aproveita para falar deles. Então, primeiro, pessoal, a gente trabalha para fazer a expansão da marcenaria do Brasil, né? Marcenaria de qualidade. A gente quer facilitar o acesso, né? É sempre difícil conseguir conhecimento de qualidade, ferramenta de qualidade, madeira de qualidade, local de qualidade, e a gente trabalha dia após dia, tá? Para conseguir facilitar o acesso a essas coisas. Então a gente fundou uma comunidade de marcenaria fina, né? E a função da comunidade é essa, levar pelo custo mais baixo possível o acesso a essas coisas. A gente já tinha experiência na área de ensino e, consequentemente, o nosso primeiro produto dentro da comunidade foi o ensino, né? Ou seja, levar conhecimento. Então, nós temos dentro da comunidade, para os nossos assinantes, uma plataforma com mais de 500 vídeos. São, até o momento, 8 módulos, né? Os 2 primeiros módulos tratando de coisas básicas de marcenaria e depois cada módulo subsequente é um projeto. Então, módulos 1 e 2 são módulos básicos fundamentais. Módulo 3 é uma tábua de corte para o pessoal aprender a fazer blank. Módulo 4, um banquinho com machetaria para que os alunos aprendam a trabalhar com precisão, com encaixes, começar a lidar com encaixes. O módulo 5, uma mesa de centro, em que a gente apresenta o encaixe por espiga, encaixe rasgo e alma, 2 dos encaixes mais usados em marcenaria. O módulo 6 é uma poltrona Adirondack, cheia de curva e ângulo, para que os alunos lidem já com um projeto de nível intermediário. O módulo 7, um móvel em MDF feito com princípios que nós aprendemos com o mestre Milton, tá? Nós fazemos móveis de MDF para durarem 30 anos e não é em sentido figurado, é literal, né? Os móveis são feitos, móveis de MDF que nós fazemos são feitos para durarem décadas. Esse é o módulo 7. O módulo 8, uma tábua de corte, né, a Nigella cheia de curvas. A gente ensina como fazer essas curvas com qualidade para ficar um encaixe perfeito, sem folga, fechadinho, como deve ser, né? Os próximos módulos a gente vai ter ainda esse ano uma bancada portátil de marceneiro e um aparador com tampo flutuante, né? Além da parte de ensino, nós temos hoje 5 parceiros, né, com os quais os nossos alunos compram produtos com desconto. Então a gente tem a Arte Diamante, que faz ferramentas de corte, nós temos a LCM, que faz gabaritos, inclusive esse aqui, ó, é um produto da LCM, vamos falar já sobre ele. A gente tem a Keyfix, que faz grampos do tipo toggle, grampos de aperto rápido. Nós temos a Metalaços, que faz fusos para bancadas, moças, grampos, e nós temos a SB Bancadas. Em todos esses parceiros, os nossos alunos têm preços especiais, tá? Nos produtos desses parceiros, preços especiais para quem é assinante da nossa plataforma. Além disso, aulas ao vivo 2 vezes por mês comigo, sempre aulas de 2 horas às quartas-feiras, das 18 às 20 horas. Uma quarta-feira do mês falando dos projetos que estão na plataforma, e outra quarta-feira do mês eu dou uma aula sobre um tema que é votado e escolhido pelos alunos. Além disso, desconto de 10% em qualquer dos nossos cursos presenciais. Todo mundo que é assinante da nossa plataforma tem 10% de desconto, né? E dependendo do curso, pessoal, a pessoa num curso ela já pagou a assinatura da plataforma. Dependendo do curso, né? Dependendo do valor, o desconto fica um valor maior do que o preço da assinatura, que aliás é de apenas R$ 25,95 por mês durante 12 meses, ou então R$ 260. Além de tudo isso que a gente está oferecendo aqui, citando aqui,
nós ainda temos as aulas que são dadas por grandes nomes da marcenaria mundial. Esse ano nós já tivemos, em fevereiro, o Garrett Heck, que deu uma aula sobre ferramentas manuais. Em maio nós tivemos o Adrian Ferrazzutti, que deu uma aula sobre colagem de folhas. E em outubro ou novembro, nós ainda estamos fechando a data, nós teremos um outro grande nome da marcenaria mundial, trazendo um tema de interesse com aula ao vivo pela internet para os nossos assinantes, né? Eu citei todos os nossos, estou pensando aqui se eu citei todos os nossos parceiros, né? Citei a Arte Diamante, que faz ferramenta de corte, explicitando, né, ou explicando melhor, eixos pastilhados, por exemplo, aqueles eixos helicoidais, né, com pastilhas de metal duro, são maravilhosos, né? Sabe aquela história, minha vida mudou? Muito bem, nossa vida aqui mudou depois que a gente passou a usar o eixo pastilhado da Arte Diamante, né? Você põe um eixo pastilhado num desempenho ou num desengrosso, pode ser a madeira que for, ela sai linda e desconhecendo até sentido de fibra. É uma ferramenta incrível. Além disso, né, sobre os nossos cursos, neste ano ainda, nós vamos ter, começando agora, no dia 16 de outubro, o nosso curso fundamental intensivo de marcenaria fina em MDF, certo? Começa 16 de outubro, eu sei que está meio em cima da hora, mas quem quiser, né, é um curso de 5 dias em período integral, de segunda a sexta, das 8 às 18, minimamente, né? No mês de novembro, de 6 a 10 e de 13 a 17, nós vamos ter o nosso curso sobre caixas de luxo, né? Eu fiz esse curso em 2009 com o Adrian Ferrazzutti e agora a gente está trazendo esse curso para o Brasil. A primeira turma de 6 a 10 já está esgotada e a segunda turma de 13 a 17, das 6 vagas, nós temos apenas 4, né? E não faz nem uma semana que a gente anunciou o curso. Então, se você tem interesse em aprender a fazer caixas de luxo, tá aí a oportunidade, né, de fazer um troço bonito, né, um baita presente, né, ou uma coisa linda para você colocar coisas dentro, né? Imagina um embrulho maravilhoso, né? Uma caixa de luxo pode ser esse embrulho maravilhoso, né, e que vai resistir ao tempo. Por fim, no mês de dezembro, a gente vai ter o Wood Weekend, né, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, sexta, sábado e domingo, né? A gente abriu a venda há pouco tempo, já estamos com 5 vagas vendidas. Então, pelo jeito a gente vai conseguir lotar a turma também. Portanto, se você tem interesse, tenho dúvidas sobre o que é marcenaria de precisão, marcenaria de qualidade, marcenaria fina, né? Se você quer descobrir o que é isso, né? Em 3 dias você vem para cá, você vai aprender um monte de conceito básico e vai sair daqui com uma peça lindíssima, né? Projetamos uma mesa maravilhosa para vocês levarem, né, como produto feito por vocês nesse curso. Então é isso, e agora vamos ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre 2 instrumentos, 2 ferramentas simples, né, mas que muita gente desconhece, né? Então, elas são simples, são, eu diria, indispensáveis para quem faz marcenaria, né? Talvez indispensável seja uma palavra muito forte, mas se elas não são indispensáveis, são quase, né? Fazem uma diferença louca, né, na vida do marceneiro, e por isso a gente vai falar delas. Nós estamos falando aqui dos nossos amigos a Sulta e o Graminho, tá? Então, primeiro, né, Sulta, eu peguei aqui 2 modelos, né? Um modelo mais slim, né, mais fininho, né, que você gasta menos espaço para acomodar, e um mais gordinho, né? Ok? Muito bem. Para que serve a Sulta? A Sulta é basicamente um gerador de traços, riscos em ângulo, tá? Ou um transferidor de ângulos, né? Curiosamente, a gente chama aquela ferramenta de medir ângulo de transferidor, talvez porque
aquela ferramenta de medir ângulos, o transferidor, né, ela sirva para transferir ângulos. Na realidade, para mim, e isso é uma opinião, consequentemente pode estar errado, quem deveria ser chamado de transferidor deveria ser a Suta, né, porque ela faz isso muito bem, certo? Bem demais. A Suta é uma ferramenta, um instrumento, né, já com alguma idade, foi criada no final dos anos 1800 por um cara chamado Robinson, e o design dela não mudou muito ao longo do tempo, né? É uma ferramenta em que você estabelece um ângulo, né? Então aqui, por exemplo, eu quero transferir esse ângulo. Então, essa parte aqui é móvel e é travável, né? Garanto aqui que as duas superfícies, né, aqui estejam devidamente em contato com as laterais cujo ângulo, né, os dois lados aqui cujo ângulo eu estou querendo transferir, né? Então vim aqui, chego aqui e vou usar um lápis aqui só para ficar mais forte, né? Eu não recomendo o uso de lápis para marcação de precisão. O ideal é usar uma lapiseira, como é o caso dessa aqui, essa é uma 0,5. Eu costumo usar 0,5 ou 0,3, dependendo do caso. E aí, vejam aqui, ó, aquele ângulo que eu gerei está aqui transferido de uma peça para outra, né? Ou então, outro uso, eu pego um transferidor, ponho lá o ângulo que eu quero gerar, encosto a Suta nele e aí venho aqui de novo, né? Faço o risco aqui e eu tenho um ângulo gerado. Eu também posso comparar, né, se ângulos de peça estão ok a partir de uma peça original. Então, venho aqui, pego o ângulo, vou para outra peça, chego lá, encaixo. Se eu estiver vendo luz, é porque eu estou com diferença entre os ângulos. Então, ela serve como uma ferramenta de transferência, geração e aferição, no sentido de dizer se está certo ou está errado. Não que ela vá fazer alguma medição de ângulo, né? A Suta não faz medição de ângulo, ela faz geração e transferência e verificação, como eu citei, tá? Bem, falei desse modelo Slim, tem esse modelo aqui mais simples, né? Simples no sentido de ele é mais gordinho, ocupa mais espaço, né? A base não é metálica, mas é uma ferramenta mais barata, né? Tem essa vantagem, funciona basicamente da mesma forma, né? A gente não vê, por exemplo, nessa peça aqui, a mesma solidez dessa outra, a mesma rigidez, né? Uma peça mais flexível, mas se usar com carinho, você vai conseguir obter o mesmo resultado, certo? Como eu não vejo nenhum uso extremo dessa ferramenta, né? Então, eventualmente você gasta um pouco menos e tem uma ferramenta fazendo a mesma coisa. Com relação aos tipos de sutas, a única coisa diferente que eu conheço, existe um tipo de suta que tem o travamento não aqui, mas aqui embaixo. Tem uma orelhinha aqui, né? Então, dependendo do caso onde eventualmente o acesso, perdão, o acesso a esse parafuso aqui, né? No caso aqui, este ou esse, né? Para travamento é mais difícil, você pode fazer o travamento aqui atrás. Só que às vezes, dependendo da posição em que a suta está colocada, mesmo aqui, o acionamento fica um pouco difícil. Ok? Então, sobre sutas é isso. Agora vamos falar dos graminhos. O graminho é uma ferramenta que faz basicamente a geração de uma linha, seja essa linha riscada ou marcada com um corte, né, uma secção das fibras diretamente da madeira,
paralela a uma outra linha já existente, tá? Ou seja, eu quero fazer um risco, seja esse um risco de lápis, seja esse um risco que foi gerado por eu seccionar as fibras da madeira a uma distância constante de uma referência, eu uso o graminho. Então, eu tenho aqui 3 modelos, depois vamos falar dos modelos existentes. Esse graminho aqui, metálico, ele funciona muito parecido com os graminhos de madeira que a gente tem aí. Então, aqui eu encosto o lápis, né, nesse pontinho e gero a linha. Certo? De novo, pessoal, eu estou usando um lápis aqui, ó, para facilitar a visualização. Eu fiz essa marca bem grossa para mostrar, né, o risco. O certo, para a gente fazer uma marcação de precisão, né, uma marcação que fique melhor, é você usar uma lapiseira 0,5 ou 0,3. Né? No caso aqui eu tenho 2 graminhos de corte, né? Então isso aqui, eles seccionam a fibra, eu vou riscar aqui, por exemplo, uma paralela. Vejam aí, ó, a geração dessa secção que eu falei das fibras. Vou aqui com a lapiseira reforçar. Então, às vezes, se a gente tem uma madeira muito clara, dependendo da madeira, tá difícil a gente ver, né, essa marcação feita apenas pelo corte. A gente pega uma lapiseira e reforça, né? Então encosta o grafite dentro desse canalzinho que é gerado e aí faz a marcação. Perfeito? Eu, originalmente, né, o graminho que me acompanha há muito tempo é esse graminho aqui. Ele foi separado pelo professor da escola de marcenaria onde eu estudei e ele tem uma vantagem, que é a facilidade de você fazer uma regulagem aqui para estabelecer a distância em relação à referência na qual você quer fazer a geração do risco, né? No caso deste graminho, se eu quero, por exemplo, eu vou marcar aqui, vamos lá, 30 milímetros. Então eu tenho que ao mesmo tempo posicionar e travar. É uma operação digamos, um pouquinho delicada, né? Fica um pouco complicado você ao mesmo tempo posicionar e travar, né? Aqui mesmo, por exemplo, eu fiz o travamento, né? Mas foi uma coisa bem difícil. No caso desse graminho que tem ajuste fino, você coloca a medida maior, trava o parafuso traseiro e aí, girando esse recatilhado aqui, você consegue fazer o ajuste fino. Então você posiciona na medida que você quer e esta posição ela fica travada por essa rosca, né, que tem internamente no recatilhado. E aí você consegue travar o parafuso da frente e aí a medida está lá feita. Certo? Então, muito mais fácil manusear um graminho como esse, né, do que esse outro graminho aqui. Perfeito? Existem alguns tipos de graminho. Eu não consegui todos, né? Nosso tempo está curto, né? E isso ia levar algum tempo para conseguir todos os tipos de graminho, mas eu vou citar aqueles que eu conheço. Então, a gente tem os graminhos de madeira, né, normalmente, que tem um pino para riscar, né, ou então um local para você colocar um lápis ou uma caneta, né, sendo que os graminhos de pino que tem um riscador, né, seja ele um pino, seja, por exemplo,
uma ferramenta de secção como essa aqui na ponta, eles são feitos para você deixar um lado do canal que você faz reto e outro lado chanfrado. O lado reto deveria corresponder à porção que você quer deixar, enquanto que o lado chanfrado, a porção que você quer remover. Então existem graminhos que permitem que você pegue o pino e você gire o pino, porque ele é chanfrado. Então o pino, uma hora pode estar nessa posição e na outra hora na posição seguinte, dependendo de onde é que você quer deixar, onde é que você quer retirar material, né? Mas voltando, então a gente tem esses graminhos mais simples, né? Com ou lápis ou caneta, né? Um local para você encaixar, ou um pino, e aí o pino com esse requinte, né? Ele é um pino chanfrado, então você pode jogá-lo para um lado ou para o outro, dependendo se você quer deixar o material ou removê-lo. Você tem graminhos de contorno. Os graminhos de contorno, eles têm duas saliências aqui, então mesmo no caso de superfícies curvas, estas saliências encostam na superfície curva e aí permitem fazer o acompanhamento, coisa que é difícil se você tem um graminho todo plano, como é o caso desse aqui, porque quando você encosta em algo não reto, uma curva, por exemplo, ele fica tangente e aí você não sabe a posição. Então, esses graminhos de contorno, eles têm duas saliênciazinhas aqui, como se fossem dois morrinhos, e esses morrinhos, eles encostam na superfície em dois pontos, consequentemente eles dão apoio e o graminho não fica virando, tá? Como se ele tivesse apoiado numa curva, né? E aí ele ficaria numa posição tangente, consequentemente oscilando. A gente tem graminhos para fazer traçagem do local que você vai escavar para colocar a dobradiça. Então, existem esses graminhos, é um modelo curiosíssimo, né, que eu já vi, que você marca não só o local, o contorno da dobradiça, mas também a profundidade. Então você mede o tamanho da dobradiça, risca, né, o comprimento dela, e existe no mesmo graminho um outro dispositivo para você medir a espessura, e aí você também risca a espessura. Então você consegue ter bem delimitada a área de remoção, né? Existem uns graminhos para a gente fazer o furo do encaixe furo-espiga, então ele tem dois pinos de posições ajustáveis, e aí você consegue ao mesmo tempo riscar o lado esquerdo e o lado direito do furo, para que você faça a remoção do material para fazer o encaixe furo-espiga. Existem graminhos grandes, né? Eu já vi um graminho que tinha um braço de aproximadamente uns 60, 70 centímetros, né? Para você fazer traçagens e peças maiores. E uma outra classificação de graminho que eu faria seriam os graminhos de ajuste único e desse tipo aqui, que tem o microajuste, né? Que é muito mais fácil, na minha opinião, de usar. Eu prefiro muito mais usar esse graminho do que esse outro graminho aqui, tá? Então, pessoal, é isso. Espero, como sempre, né, que as informações tenham sido úteis. E como eu falei, esse foi um vídeo gravado, né? Deixem as perguntas aí que vocês tenham para que a gente possa respondê-las assim que eu as vi. Um grande abraço e um ótimo resto de semana para vocês. Tchau, tchau.